Pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo da série Introdução aos 5 Ministérios. E eu gostaria de dar continuidade a este assunto, lendo com vocês a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Graças a Deus. Amados, quando Paulo fala aqui, ele mesmo concedeu, nós vemos que a origem de todo o verdadeiro ministério é o próprio Cristo exaltado e glorificado à destra de Deus Pai. Os 5 ministérios são provisões dadas por Cristo para a satisfação contínua das necessidades da sua igreja, até a sua consumação, até a plenitude da igreja. Os 5 ministérios, eles revelam o pensamento e o amor de Cristo em favor dos que militam, dos que lutam na terra. Eles representam a sabedoria e a perfeição de Cristo em suprir com os seus dons ministeriais as maiores necessidades do seu corpo, da sua igreja. Aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, é quem concede os seus dons ministeriais ao seu corpo, a sua igreja na terra. Ora, se ele mesmo concedeu, como diz a Bíblia, então não existe ministério divinamente ordenado sem o seu respectivo dom. Isso significa dizer que o primeiro padrão a ser observado para a separação de alguém ao ministério não está relacionado se essa pessoa faz isso ou é aquilo, mas sim a presença de um dos seus dons ministeriais, de um dos dons ministeriais de Cristo na vida daquela determinada pessoa. É muito importante lembrar, meus amigos, que não devemos confundir, como muitos fazem, dons espirituais, que são aqueles concedidos pelo Espírito Santo a todos os crentes, com dons ministeriais, que são aqueles concedidos por Jesus Cristo a pessoas específicas, com fins específicos na sua igreja. Dons espirituais são bem diferentes de dons ministeriais. Existe um lugar determinado pelo próprio Jesus Cristo para cada um de nós no seu corpo, em geral através dos dons espirituais e, em particular, na obra do ministério através dos dons ministeriais. A soberania de Deus é clara quanto a isso, pois os dons do Espírito Santo são dados como lhe apraz. Veja em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso é o de número 11, Paulo diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer, ou, em algumas outras traduções, como lhe apraz. Os ministérios, eles são estabelecidos na igreja por Deus. Se você observar 1 Coríntios 12, o verso aqui de número 28, início do versículo, Paulo é claro quando diz: a uns Deus estabeleceu na igreja. Deus estabeleceu na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois por aí afora, né? Paulo vai falando, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, os ministérios são estabelecidos na igreja por Deus, e os homens que os desempenham também são dados à igreja por Cristo. Entendendo também que, apesar de Paulo colocar aqui uma ordem ao referir-se
primeiramente, segundo, em terceiro, é muito importante também compreender que não devemos ter uma visão hierarquizada dos 5 ministérios. Como se apóstolos fossem, vamos dizer, o mais alto, mais importante de todos, e abaixo deles viessem todos os outros. Não, a visão não é em formato de pirâmide, a visão não é hierarquizada. A visão, sim, é num sentido de que um é diferente do outro, um complementa o outro, todos pertencem a Cristo, são dados por Cristo à sua igreja e todos colaboram para que se cumpra o propósito de Cristo, para que seja respondida a oração sacerdotal de Cristo em favor da unidade da sua igreja, em favor da unidade do seu corpo. Cristo é o Senhor da seara e o Novo Testamento deixa bem claro a autorizada direção do Espírito Santo em todas as atividades da igreja primitiva. Então, se você observar no livro de Atos, você vai ver o evangelista Filipe, o apóstolo Pedro, os líderes da igreja em Antioquia da Síria, a equipe liderada pelo apóstolo Paulo e muitos outros, movimentando-se em obediência e alinhamento com a direção do Espírito Santo. Direção esta que muitas vezes até contrariava o que eles pensavam, o que eles queriam, mas acabava prevalecendo como palavra final, pois era a direção e a palavra de Deus. Você pode observar isso em passagens como Atos 8, 29, 10, 19, 13, verso 2, 15, verso 28 e 16, versos 6 e 7. Qual era o princípio na igreja primitiva? E esse deve continuar sendo o princípio hoje, né? Qual é o princípio neotestamentário? É que toda obra do ministério deve estar debaixo da soberania de Cristo. O Novo Testamento vê Jesus em seu trono dirigindo todas as operações, tanto na concessão como na orientação dos ministérios. Jesus Cristo é o Senhor. E a variedade dos dons ministeriais de Cristo, ela será equilibrada pela diversidade de operações. Assim, o apostolado parece abranger quase todos os tipos de ministério, mas há profetas cujo ministério se relaciona com a inspiração e emoção. E para equilibrar os dois, nós temos os mestres, cujo ministério se relaciona com a lógica e com as faculdades intelectuais. Veja, por exemplo, como esses ministérios estavam equilibrados na igreja de Antioquia da Síria. Em Atos 13, verso 1, a Bíblia nos informa: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Há ainda os evangelistas, cujo ministério é mais fora do que dentro da igreja, e os pastores, cujo ministério é mais dentro do que fora da igreja. Então nós vemos aí um equilíbrio perfeito estabelecido por Cristo. E esse equilíbrio da diversidade de operações ministeriais, meus amigos, ele é muito importante, tanto para um ministério eficaz fora da igreja, como para um ministério completo dentro da igreja. Por muito tempo, muitas igrejas não entenderam isso e esperaram todos esses requisitos de um só homem. E essa exigência é absurda, essa exigência é antibíblica. E aí nós não vamos nos admirar quando vemos líderes em grandes apuros e nunca conseguem competência ou especialidade no seu dom ministerial particular. Por quê? Porque estão em grandes apuros, tentando ser todos os 5 ministérios ao mesmo tempo dentro de uma igreja local. Por outro lado, nós vemos igrejas que restringem-se a uma única linha de ministério. Assim, algumas igrejas enxergam e praticam apenas a evangelização ou o ensino, por exemplo, e isso é perigoso, porque pode levar a extremismos de se desprezar as profecias,
de não se achar tempo nem lugar para os dons espirituais. A orientação é clara em 1 Tessalonicenses 5,20. Não desprezeis as profecias. Um outro extremismo dessa mesma situação pode ser um ministério onde qualquer atividade que não seja marcada por manifestações proféticas ou de dons espirituais, que esta atividade seja vista como sem a bênção divina. E seja lá como for, em qualquer um desses casos, o que está faltando é equilíbrio. É preciso uma compreensão de que todos os ministérios que Cristo concedeu à igreja são essenciais a uma atividade e crescimento completos. É verdade que existem na evangelização extremos que são superficiais. No ensino, muitas vezes, nós vemos coisas pesadas, estéreis até mesmo. Na profecia, muitas vezes, vemos até um fanatismo. No pastorado, vemos muitos problemas com ciúmes, com zelo possessivo. No apostolado pode acontecer manipulação, prepotência. Mas a verdadeira cura de todos esses males não está em reprimirmos qualquer um dos ofícios ministeriais, em os negarmos, pois se fizermos isso, nós vamos correr o risco de extinguir o Espírito de Deus. O plano divino é que todos os ministérios que Deus concedeu à igreja corrijam e completem um ao outro. Dessa forma, o profeta pode inspirar o mestre pode firmar o profeta, o evangelista pode lembrar aos demais continuamente as necessidades de se buscar o perdido, o pastor mostra aos outros que tais almas vão precisar de discipulado, de cuidado, de assistência, e o apóstolo vai inspirar e abrir caminho, lançando o fundamento para novas conquistas por parte da igreja. Deus fez assim para mostrar que todos precisam uns dos outros. Se você gostou desse vídeo a respeito da introdução aos 5 ministérios, não se esqueça, dê o seu like aí, o seu joinha, é muito importante para o nosso canal. Clique no sininho para ativar todas as nossas notificações. Inscreva-se no canal A Verdade em Destaque e recomende também para os seus amigos. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e este é mais um vídeo da introdução aos 5 ministérios. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.